44 da Lei 10.406 de 2002, para que nós possamos entender isso, nós temos que entender que o exercício do poder de polícia, ele tem 4 ciclos. 4 ciclos. Qual é o primeiro ciclo? O primeiro ciclo é exatamente a criação da norma, ou seja, ciclos ou fases, aí vai depender da doutrina que será adotada pelos senhores. A doutrina que vai ser adotada pelos senhores vai dizer se são 4 fases ou se são 4 ciclos. É que nem a Lua, né? A Lua tem 4 fases, não é verdade? Então, 4 ciclos ou 4 fases. Então, veja que o exercício do poder de polícia tem a primeira fase, o primeiro ciclo, que é a criação da norma, da lei, né? Então, o que é a criação da norma? É aquela norma que tem a função de restringir ou limitar, né, o interesse individual das pessoas. Porque o poder de polícia é exatamente isso, é fiscalizar, é controlar, é limitar os direitos das pessoas para que a administração tenha, o Estado, no sentido amplo, tenha um espaço, né, para que ele possa exercer a sua autoridade. Porque se o nosso direito for absoluto, não vai sobrar espaço nenhum para garantir a autoridade do Estado. Então, isso é decorrente de lei, princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o primeiro ciclo é o quê? Criação da norma que vai limitar os direitos da sociedade, vai fiscalizar, vai controlar os direitos da sociedade, os interesses individuais dos administrados, sempre em prol do quê? Olha o princípio da supremacia do interesse público, sempre em prol do interesse da coletividade, da sociedade, dos administrados. Essa fase, esse ciclo é indelegável. Então, não pode ser delegado para as pessoas jurídicas de direito privado, previstas lá no artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. O segundo ciclo é o ciclo do consentimento, né? Consentimento de polícia. O que significa consentimento de polícia? É, na verdade, o ciclo, a fase, né, no qual as administrações públicas, dentro de cada esfera prevista no artigo 18 da Constituição Federal, na organização político-administrativa, consente com o exercício de certa atividade, né, pelo particular, pelo administrado, em especial quando a lei exige essa autorização, licença, concessão, é o que acontece no contrato administrativo, lá do artigo 89 da Lei 14.133 de 2021, né, que trata do contrato administrativo exatamente com as concessionárias, com as permissionárias, com as autorizadas, nos termos da Lei 8.987 de 95, que é a lei das concessões. Isso sim é delegável, então tem que delegar, é verdade? É transporte urbano, né? Tem que delegar aí a exploração desse serviço de forma indireta para uma pessoa jurídica do direito privado, conforme prevê o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. Se não deixar o cara trabalhar, não delegar aí o consentimento, não haverá como a pessoa exercer a atividade do poder de polícia, não é verdade? Então, temos aí, logicamente, que esse exercício do ônibus é só para caracterizar a concessão pública, né? Concessão pública da Lei 8.987 de 95, 8.987 de 95. Então, nós temos aí o primeiro ciclo, o segundo ciclo. O primeiro ciclo é a criação da lei, da norma, e pelo poder normativo, poder administrativo normativo, e é indelegável. Já temos o segundo ciclo, a segunda fase, que é o consentimento da administração para a atividade do administrado. Essa é delegável. Também delegável é a terceira fase, ou terceiro ciclo, que é a fiscalização de polícia. O que é fiscalização de polícia? Fiscalização de polícia é quando cabe, né, aos órgãos
os órgãos competentes, olha bem, órgãos competentes, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, etc., aqueles que são criados não têm personalidade jurídica, mas são criadas pela desconcentração administrativa. Compõe aí a administração pública direta, Então, os órgãos competentes fiscalizam o cumprimento da ordem de polícia. Então, veja que essa é delegável. Então, por exemplo, colocar aí a Serasa, né? A Serasa é uma pessoa jurídica de direito privado que controla as contas das pessoas, né? Tem várias, a própria Guarda Municipal, lá do artigo 144, parágrafo 8º, etc., e tem vários exemplos aí que nós vamos depois amadurecer aí e citar mais exemplos para o entendimento. Por enquanto, eu quero que os senhores guardem esses 4 ciclos, essas 4 fases do poder de polícia. Então, nós temos aí a criação da norma, o consentimento e a fiscalização. A criação da norma, o consentimento e a fiscalização. E a última fase, o último ciclo, é a sanção, a aplicação da sanção, a multa, né? A sanção de polícia, né? Cabe aí, na verdade, a sanção de polícia nada mais é do que a possibilidade que tem as administrações públicas de aplicar, né? Penalidades, né, pelo descumprimento das ordens, pelo descumprimento daquilo que é determinado na própria lei, né? Então, na verdade, quando alguém descumpre uma ordem, descumpre uma norma, né, seja do poder normativo ou do poder regulamentar, né, aí sofre uma sanção, né, como é o caso do servidor aí, né, que sofre aí. Então, pode ser aplicado por uma pessoa jurídica de direito privado? Logicamente que não, porque é indelegável. Então, nós temos quatro ciclos ou 4 fases para o exercício do poder de polícia. Quais são elas? A norma, né, a criação da norma, que é indelegável, o consentimento, que é delegável, né, agora esqueci o terceiro, a fiscalização, que é delegável, e a sanção, que é indelegável. Então, legislação e sanção são indelegáveis. Então, não pode o Estado, não pode a administração pública delegar o exercício do poder de polícia para as pessoas jurídicas de direito privado, lá do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, só pode delegar se for ou consentimento ou fiscalização. Ou consentimento ou fiscalização. Então, a legislação, que é legislar e aplicar sanções, não pode ser delegado, ou seja, repassado para as pessoas jurídicas de direito privado, conforme compõe o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. Para afirmar isso aí, eu vou pedir aos senhores que deem uma pesquisada no nosso amigo Google, no recurso especial, número 817, 534. 817, 534. Então, recurso especial 817, 534, ele diz que a legislação e a sanção, como ciclos ou etapas ou fases da execução do poder de polícia, do exercício do poder de polícia, que é uma atividade, uma atribuição, uma função, uma competência da administração pública objetiva. Então, veja que a legislação e a sanção são indelegáveis. Então, das 4 fases, dos 4 ciclos, né, a criação da norma, o consentimento, a fiscalização e a sanção, o consentimento e a fiscalização são delegáveis. A legislação e a sanção são indelegáveis. Então, deem uma pesquisada aí nesse recurso especial, 817, 534, né? E vejam aí a posição jusrealista dos STJ. Se fosse... Logicamente que o STJ, ele sempre trata de matéria infraconstitucional, né? Se fosse matéria constitucional, aí seria um recurso extraordinário para o STF. Recurso extraordinário para o STF, nos termos do artigo 102, inciso 3º, a linha A, da Constituição Federal. Mas, no caso aqui, está lá no artigo 105, inciso 1º da Constituição Federal, que é o recurso especial
817.534, que traz aí a possibilidade, ou as possibilidades, já que são duas, de delegabilidade das fases do exercício do poder de polícia para as pessoas jurídicas de direito privado, que estão elencadas no artigo 44 da Lei 10.406 de 2002.